Este programa é livre para todos os públicos. Amigos e amigas que me acompanham pela Escola da Fé, estamos aqui mais uma vez para mais um programa com a graça de Deus. Se não é a graça de Deus, a gente não consegue fazer nada, né? Então, se nós estamos aqui, eu aqui, vocês aí, é porque Deus nos dá essa oportunidade a mais. Nós queremos continuar o nosso curso bíblico, né? Para que as pessoas que gostam de ler a Bíblia, né? E graças a Deus hoje muita gente está lendo a Bíblia, possam ler a Bíblia com mais proveito ainda, né? Com mais eficiência ainda, tá bom? Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje, que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que a Virgem Maria também, meus irmãos, nos acompanhe nesta aula de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de nós começarmos a nossa conversa hoje, né, eu quero lembrar que para você poder assistir aí outros programas, né, da Escola da Fé, você pode acessar aí o youtube.com/play Canção Nova, youtube.com/play Canção Nova, e conferir aí na nossa playlist, né? Busca aí, né, qual é o programa que você quer assistir, tá certo? Para você se comunicar conosco, telefone 12 31 86 2600, e também temos o e-mail do programa, né? escoladafé@cançãonova.com, tá certo? E quero lembrar que também você pode e deve fazer a sua contribuição com a Canção Nova. Veja, você recebe uma televisão gratuitamente, uma televisão que não tem propaganda, não tem comerciais, né? Sabe, todas as televisões que têm comercial, têm propaganda, esses produtos que você compra, que são anunciados nas propagandas, você paga lá alguma coisa quando você compra esse produto, porque é o que o produto paga pela televisão. Só que a Canção Nova não tem produto nenhum que você compra, que você paga alguma coisa, não. Entendeu? Não sei se você entende isso. Então, a sua ajuda é aquilo que você faz gratuitamente para a Canção Nova salvar almas, né? Jesus diz, né, que a maior alegria de Deus é fazer um pecador voltar para Deus, né? Mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos, né? Tá aí. Então, esta é a motivação da Canção Nova e deve ser a motivação nossa também de pregar e de ajudar. Bom, nós estamos caminhando com o nosso curso bíblico. Eu gostaria de lembrar o seguinte: essa nossa Escola da Fé é uma escola diferente. Uma Escola da Fé, quando você dá, por exemplo, uma aula para seminaristas, por exemplo, então todos são do mesmo nível. Ou você, né? Mas aqui não. Essa Escola da Fé pela televisão, você tem gente aí que tem doutorado, pode estar assistindo, e tem analfabeto que está assistindo. Você entende? Então, nós aqui temos que fazer uma coisa assim, que sirva para todo mundo, principalmente para os pequenos. Deus tem uma predileção pelos pequenos, né?
Não escandalizai nenhum desses nossos pequeninos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que um curso bíblico como esse que eu estou fazendo, eu tenho a impressão que muita gente já sabe. E de repente pode ficar pensando assim, poxa, professor, está chovendo no molhado para você. Mas e para aquele pequenino lá que talvez nunca teve uma Bíblia, ou nunca leu uma Bíblia na vida, não sabe quem foi Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, entendeu? Então, eu peço a sua paciência, entende? Para que a gente possa atender a todos, né? E eu quero aproveitar também e mostrar, já tenho mostrado aqui, o curso bíblico, né, que eu escrevi em livros. Depois de eu ter feito um curso bíblico em CDs, são mais de 100 horas, mas o CD ficou muito assim ultrapassado, né? Então, pediram que eu escrevesse. Então, está aqui, ó. São 4 volumes. O primeiro é sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e uma introdução muito boa sobre a Bíblia, como ler a Bíblia, o que é a Bíblia, tá certo? Depois tem o segundo livro, que são livros históricos, os livros com Juízes, Josué, né? Macabeus 1, Macabeus 2, Reis 1, Reis 2, Samuel 1, Samuel 2, Crônicas 1, Crônicas 2, Judite, Esther, Tobias, os livros históricos. Conta a história do povo de Deus. Nós vamos ver tudo isso aqui nesse nosso curso bíblico, se Deus quiser. Depois temos os livros sapienciais, os livros de sabedoria, né? Por exemplo, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Jó, etc. E o livro dos profetas, os 16 profetas da Bíblia, né? Os 4 grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e depois os chamados profetas menores, são mais 12 profetas. Bom, esse é um estudo que quem gosta de aprofundar nos livros tem à sua disposição, certo? Mas vamos em frente. Nossa conversa hoje é sobre Abraão e os seus descendentes. Chegamos até aqui na nossa última conversa. Falamos de Noé, falamos do dilúvio, falamos da Torre de Babel, falamos de aqueles acontecimentos que os estudiosos da Bíblia chamam de pré-histórica bíblica. A pré-história bíblica. Antes de Abraão. A partir de Abraão é a história bíblica. Por que isso? Porque a partir de Abraão nós temos mais dados concretos, inclusive na história universal. Então, aqui começa Deus preparar o seu povo de onde vai nascer o Salvador da humanidade. E aí é uma longa caminhada de 1.800 anos. Por quê? Porque Deus chamou Abraão 1.800 anos antes de Cristo. Então, lá no capítulo 11 do livro do Gênesis, começa a história dos patriarcas, que são os pais do povo judeu, os pais do povo de Israel. A partir de Abraão, que se chamava Abrão. Veja que depois Deus muda o nome dele para Abraão, mas ele se chamava Abrão, que quer dizer um pai elevado. E que Deus faz aliança com ele, mudando o nome dele para pai de uma multidão. Aí deixa de ser Abrão, passa a ser Abraão. Note bem essa diferença ali no livro do Gênesis. Então, é o começo de uma nova etapa no relacionamento de Deus com a humanidade, a partir de Abraão. Porque a aliança firmada com Abraão resultará numa bênção para todos os povos. Deus fala isso para Abraão. Não é? Abraão, ele é descendente de Sem, filho de Noé. Nós vimos lá, quando vimos Noé teve Sem, Cã e Jafé, né? Os 3 ramos da humanidade. Do Sem vieram os semitas, de Cã vieram os camitas, né? E Jafé. Abraão era da descendência de Sem, filho de Noé, e é pai de Ismael, que ele teve com a escrava Agar, e pai de Isaque com Sara, né? A gente sabe que Sara, esposa de Abraão, era estéril, não conseguia ter filho.
E naquele tempo, no costume daquele tempo, a esposa estéril, como era assim uma espécie de uma maldição a mulher não ter filho, ela podia pegar a escrava, entregar para o marido, para a escrava ter um filho com o marido, só que o filho da escrava passava a ser dela. Então é como se fosse filho dela. Então Sara fez isso. Claro que hoje é um costume que não existe mais, mas naquele tempo, Abraão, que veio lá de um país pagão, lá da Mesopotâmia, isso, né, entre os semitas, era algo que era costume. Mas depois, Abraão tem um filho com Sara, né, que é Ismael. De Ismael nasce o povo judeu, de Isaac nasce o povo judeu, e de Ismael nascem os árabes, que vão habitar toda a Península Arábica, né? A região ali onde nós temos, por exemplo, toda a região da Arábia Saudita, né? o Irã, o Iraque, etc. Bom, os ismaelitas, os árabes, descendentes de Ismael, né? Vão formar um povo também. Por isso que os árabes se dizem descendentes de Abraão, né? E os judeus também descendentes de Abraão. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, eram gêmeos, né? Esaú nasceu um pouquinho na frente de Jacó, né? Por isso ele tinha a primogenitura. O que é a primogenitura? Ele é o primogênito. Então, ele deveria receber a bênção de Isaac e se tornar o sucessor. Só que a gente sabe que Esaú, ele vendeu essa primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Conta lá o livro, né, do Gênesis, que Esaú estava com fome, viu Jacó comendo um prato de lentilhas, trocou, né, a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quer dizer, ele não dava importância nenhuma para a bênção do seu pai. Uma coisa gravíssima. Então, Jacó passou a ser a descendência de Abraão, né? Esaú, dele nasceu um povo chamado Edomitas, que durante muito tempo foram inimigos de Israel. Edom, né? Bom, então Jacó, que depois Deus trocou o nome dele para Israel, né? Que quer dizer aquele que lutou com Deus, né? É um acontecimento muito interessante que aconteceu na vida de Jacó, né? Ele luta com um personagem a noite inteira. Depois ele percebe que aquele personagem é Deus, né? E aquele personagem queria fazer Jacó fazer a vontade dele, mas Jacó não fazia, até que, né, esse personagem, que depois ele identificou como sendo Deus, feriu Jacó no nervo da coxa, né? É tudo simbólico, né? E Jacó aceitou fazer a vontade desse personagem e obrigou que esse personagem o abençoasse. E disse, não sai daqui enquanto você percebeu que era uma luta com Deus. Como é que os intérpretes da Bíblia colocam isso? Os grandes biblistas. É como a nossa luta com Deus, né? Deus às vezes quer que a gente faça uma coisa e a gente quer fazer outra. E às vezes a gente fica naquela luta, né, com Deus também durante muito tempo, né? Até que Deus precisa vencer, né? Bom, então a gente sabe que Jacó teve 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel, né? José, Benjamim, Isacar, Zabulon, aqueles 12 filhos, né? Judá, Rúben, etc. 12 filhos. Esses 12 filhos eram filhos de 3 esposas que Jacó teve. Naquele tempo, isso era normal. Naquele tempo, isso era lícito. Entende? Nós temos que sempre entender a história no contexto da época, senão a gente comete muita injustiça. Tá? Bom, Jacó e seus filhos tiveram que descer para o Egito, né? Porque houve uma fome muito grande em Israel. E aí entra aquela história que a gente conhece de José do Egito, né? Bom, Deus trouxe Abraão lá da Mesopotâmia,
de uma cidadezinha chamada Ur, na Caldeia, para Canaã. Isto, mais ou menos por volta de 1800 a.C. E daí é que vai surgir toda essa história de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão deve ter ficado aí por volta de 200 anos na Palestina, né? E é bonito como é que Deus chama Abraão, né? Está lá no livro do Gênesis, capítulo 12. Eu gosto de colocar aqui algumas citações para a gente relembrar. Deixa a tua casa, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, olha aí. Eu te abençoarei e exaltarei o seu nome, e serás uma fonte de bênçãos. As pessoas perguntam, como é que Abraão escutava Deus falar? Deus aparecia um anjo, a gente não sabe direito. Pode ser até por locução interior. A pessoa escuta na sua alma, na sua mente, na sua inteligência. O certo é que Abraão entendeu que Deus o chamava. Deixa a tua casa, deixa a tua família, a casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrar. Isso pode ser desdobrado com muitas outras coisas, né? Por exemplo, alguém que segue uma vocação sacerdotal, por exemplo, deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrar. Eu vou fazer de ti uma grande nação, vou fazer de ti um trabalho muito grande, como já aconteceu isso na vida da igreja, né? E Deus promete a Abraão, eu te abençoarei, exaltarei o seu nome e serás uma fonte de bênção. É interessante como é que as promessas de Deus se cumprem, né? Isso se cumpriu na vida de Abraão, né? Então Deus fez uma aliança com ele. Essa aliança a gente vê lá no livro do Gênesis, no capítulo 15. Deus diz para Abraão, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, tua recompensa, serás muito grande, né? Deus coloca isso para Abraão como uma bênção. E diz o Gênesis lá que Abraão creu em Deus e lhe foi tido em conta de justiça, em conta de santidade, né? Justiça na Bíblia é sinônimo de santidade, de correção, alguém que faz a vontade de Deus. Bom, ainda aí no capítulo 15 de Gênesis, a gente encontra essa passagem. Naquele dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abraão nesses termos: a tua posteridade darei esta terra. Então, Abraão estava já em Canaã e Deus promete que vai dar essa terra para ele. De fato, depois o povo judeu vai ocupar toda esta terra, os hebreus descendentes de Abraão, né? E Deus disse também para Abraão, levanta os olhos para o céu, conta as estrelas se você é capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. É impressionante, né? Abraão não tinha ainda nenhum filho, não tinha nada ainda, mas Deus falando que a descendência dele seria mais numerosa que as estrelas do céu. E hoje, todos nós somos filhos de Abraão. Todos aqueles que têm fé, sejam judeus ou não, nós somos, de certa forma, filhos de Abraão. É essa multidão aí mais numerosa do que as estrelas do céu. Bom, de acordo com o antigo rito, quando se fazia uma aliança entre Deus e os homens, está lá no livro de Jeremias, capítulo 34, versículo 18, a passagem daqueles que fizeram o pacto entre as vítimas dividia em dois. Significava que aqueles que quebrassem o pacto também deveriam ser esquartejados. Deixa eu explicar isso daqui melhor, né? Abraão fez um pacto com Deus. Deus mandou que Abraão pegasse um novilho, sacrificasse, dividisse em duas partes e colocava ali as duas partes ali. Depois descia um fogo do céu e devorava aquela vítima. Era um sinal da presença de Deus que fechava, vamos dizer assim, a aliança. Era uma assinatura de Deus, né?
Para os antigos significava o seguinte: se alguém romper esse pacto que está sendo feito, então vai ser como que essa vítima dividida ao meio, ou seja, vai morrer, vai ser desprezado, né? Então, Deus e Abraão fizeram aí esse pacto. E Deus promete a Abraão um filho. Abraão tinha 75 anos, mas esse filho só virá 25 anos depois, quando Abraão tem 100 anos. Né? É impressionante. Deus fala para Abraão: você vai ter uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Abraão tem 75 anos e a criança não chega, o filho não chega. Só depois de 25 anos, né, é aquela espera, né, que quem acredita em Deus tem que saber fazer, a paciência. Né? Então, já contei a história, né? Primeiro vem Ismael, depois vem o Isaac. Né? Então, a pedido de Sara, que segundo o costume da época, né, como eu já expliquei aqui, tinha a finalidade de dar filho ao marido, então ela entrega a esposa. Isso, naquela época, não significava poligamia, como hoje. Era a cultura da época. Né? Os patriarcas vivem de acordo com os costumes do seu tempo. A gente tem que entender isso. Senão, a gente não entende a Bíblia. Né? Que, em casos como esse, né, reflete uma moral assim, ainda imperfeita, né, que foi culpa do pecado original. Né? Muito bem. Deus renova a sua aliança com Abraão, mudando o nome dele, como eu já expliquei, né, chamando de Abraão. E quando Abraão completou 90 anos, então, Deus apareceu a Abraão e disse: eu sou El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes de Deus. El Shaddai, El Elohim, Javé, eram todas as maneiras de que eles denominavam Deus. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Acho muito bonita essa frase que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Para nós também, meus irmãos, isso é muito importante. A gente sabe que Deus é onipresente, Deus está presente em toda parte. Então, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, Deus está com você. Então, esse anda na minha presença e ser perfeito, quer dizer, não faça a coisa errada, porque você está na presença de Deus. Não pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Né? E Deus diz para Abraão: eu instituto minha aliança entre mim e te multiplicarei eternamente. E aí é muito bonito que o sinal da aliança é que todos os meninos do povo hebreu devem ser circuncidados. Está lá no Gênesis 17, 10. A circuncisão de Jesus, né, no 8º dia do seu nascimento, que a gente vê lá no livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, é sinal da inserção de Jesus na descendência de Abraão, no povo da aliança, da sua submissão à lei. Né? São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, né? Que Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de uma mulher, sujeito à lei. Abraão, Jesus vai ser circuncidado ao 8º dia, vai ser apresentado no templo aos 40 dias, para mostrar o quê? Ele é descendente de Abraão, né? Desse povo que Deus preparou para salvar a humanidade. Né? E tanto assim que para o judeu, um homem que não era circuncidado era considerado um homem impuro. A circuncisão para o judeu tem, como que para nós assim, quase que a mesma força do batismo. Né? Bom, uma coisa muito interessante que aparece aí no livro do Gênesis, que muita gente pergunta, aquela bênção de Melquisedeque. Quem foi esse Melquisedeque, essa personagem assim, meio misteriosa, né? Abraão tinha derrotado, né, um rei que ameaçava ali, chamado Codorlaomor. E
Melquisedeque aparece como rei de Salém. Salém é o nome de Jerusalém. E trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Está lá em Gênesis 14, 19. O que isso significa? Melquisedeque é um sacerdote misterioso, que ele representa o próprio sacerdote de Cristo. Por isso que ele aparece com pão e vinho. É sacerdote do Deus Altíssimo. Em Jerusalém, onde Deus habita, onde se adorava o Deus verdadeiro. O Deus criador do céu e da terra, né? Então, essa personagem é um símbolo do próprio Jesus. Melquisedeque aparece ali sem descendência, sem pai, sem mãe, sem nada, como Cristo, Filho de Deus, né? O pão e o vinho apresentados por Melquisedeque a Deus, né, são oferecidos entre as primícias da terra como sacrifício em sinal de reconhecimento ao Criador, pela vitória de Abraão sobre os seus inimigos. Então, a liturgia cristã viu aí, prefigurada no pão e o vinho, a Eucaristia. Então, em nome de Deus, Abraão recebe a bênção de Melquisedeque, né? E Abraão lhe paga o dízimo, mostrando o direito que ele tem a isso. Ok? Então, ao não ter nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem começo de dias e nem fim da vida, ele é semelhante ao Filho de Deus, gerado ante todos os séculos, no seio do Pai, e permanece sacerdote para sempre. Esse é o sentido, né, de Melquisedeque. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu gostaria de, antes de retomar a nossa aula aqui, mostrar alguns livros, porque uma boa escola se faz com homens e livros, dizia o nosso querido Monteiro Lobato, né? Já mostrei aqui a coleção bíblica, a coleção de 4 livros de curso bíblico, né? Por enquanto do Antigo Testamento. Mas nós vamos fazer, se Deus quiser, ainda mais 2 volumes com relação ao Novo Testamento. São os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, e depois um outro volume, se Deus quiser, sobre as cartas, né? E o Apocalipse. Bom, um livro que eu gostaria de mostrar, que ajuda a gente a entender muita coisa, inclusive da Bíblia, é esse livro, Ciência e Fé em Harmonia. Muita gente pensa que a ciência não tem nada a ver com a fé, que a ciência não tem nada a ver com a Bíblia. Tem muita coisa a ver com a Bíblia. Porque a teologia, o que é? A teologia é uma ciência que procura entender o quê? A revelação bíblica. Qual é a diferença entre a ciência e a fé? A ciência, você vai para o laboratório, pesquisa e encontra a verdade. Você busca a verdade. A fé não, a fé você recebe a verdade. A fé é revelação. Ninguém vai descobrir no laboratório quem é Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém vai levar uma hóstia consagrada para o laboratório e tentar encontrar Cristo ali dentro. Não vai encontrar nunca, porque é revelação. Então, a teologia, ela usa a ciência para entender a revelação. Então, a teologia usa as línguas antigas. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita no hebraico, foi escrita no grego, traduzida para o latim. Usa paleontologia, usa arqueologia, usa química, usa física, né? O método do carbono 14 para identificar idades. Então, entre a ciência e a fé, entre a ciência e a Bíblia, tem muita ligação. Então, esse livro Ciência e Fé em Harmonia, eu mostro, e mostro aqui também uma coisa muito interessante. Muitos e muitos grandes cientistas foram homens de fé, ok? Por exemplo, né, Pasteur, o grande Pasteur que descobriu, né, a cura
para tantas doenças com as vacinas, né? Lá da Universidade de Sorbonne, em Paris. Pasteur era catolicíssimo, né? Eu que sou do campo da física, Millikan, que foi Eduardo Millikan, um americano que descobriu o valor da carga do elétron, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, né? Millikan era catolicíssimo. Então, é muito importante, porque muita gente hoje pensa que a ciência e a fé são duas coisas desconectadas. Não são, não. Bom, gostaria de mostrar um livro muito bonito, que foi escrito pelo padre Gabriel Vilaverde, junto com uma historiadora lá do Nordeste, muito famosa, muito competente, Ana Lígia. Escreveram um livro sobre Frei Damião. O nome é O Peregrino da Fé, a história de Frei Damião. Gente, muita gente aqui no Brasil não conhece Frei Damião. E ele vai ser beatificado. O Vaticano já anunciou isso. Não sei quando vai ser, mas não ficou. Então, o padre Gabriel Vilaverde, que gosta muito da história do Frei Damião, escreveu esse livro, né? Eu queria lembrar o seguinte: o pessoal do Nordeste conhece muito Frei Damião. Aqui no Sul a gente não conhece muito, não. Frei Damião, ele fez doutorado em Roma, quando ele era padre jovem, doutorado em teologia em Roma, e veio para o Brasil e passou a vida dele inteira evangelizando o Nordeste. Até, não sei, parece que viveu 90 e tantos anos. Um santo, um homem que marcou a vida do Brasil. Italiano, falando um português meio com dificuldade, mas esse homem arrebanhava multidões. Eu li esse livro, gostei demais. Sugiro que você leia. O Peregrino da Fé, a história de Frei Damião. Bom, e mais um livro só que eu quero mostrar hoje. Esta é a nossa fé. Que livro é esse aqui? É um livro que mostra qual é a nossa fé católica. Quem quer conhecer uma síntese da fé católica, é muito útil para um curso aí, por exemplo, de crisma, para uma pessoa que se converteu, quer conhecer a fé católica. Esta é a nossa fé. É uma frase que usavam os padres antigos da igreja. Bom, vamos em frente com a nossa conversa de hoje sobre a descendência de Abraão. Um fato interessante que aconteceu com Abraão é aquela intercessão de Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Deus se manifestou a Abraão num lugar chamado Mambré, através de 3 anjos, que na verdade representam a Santíssima Trindade. É Deus que se apresenta, né? Destaca-se a promessa de que Sara lhe daria um filho e a intercessão do patriarca, né, em favor de Sodoma e Gomorra, que Deus pretende destruir. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades ali perto do Mar Morto, que estavam vivendo uma situação terrível de pecado, sodomia e outras coisas. Bom, e ali o sobrinho de Abraão, Lot, e a sua família estavam lá em Sodoma e Gomorra. Então, pela intercessão de Abraão, Lot e sua família são salvos. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 19. Né? E é muito interessante aquela conversa que Deus tem com Abraão, né? Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão diz: mas Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir? Olha, Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Aí, mas Abraão ficou pensando bem: bom, se não tiver 50, mas Senhor, se tiver só 40, se tiver 40, eu não destruo a cidade. Mas, Senhor, se tiver só 30, se tiver 30 justos, eu não destruo a cidade. E Abraão foi baixando, chegou até 10. Senhor, me desculpe, a última tentativa. Se tiver 10 justos ali, em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir? Abraão, se eu encontrar 10 justos ali, eu não vou, destruir. Mas Deus destruiu
Sodoma e Gomorra. No livro do Gênesis, capítulo 13, no versículo 13, está assim: ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Quer dizer, Deus sempre ele avisa, Deus sempre ele chama a conversão, mas quando não tem jeito, Deus não pode deixar o mal crescer indefinidamente. Nós já vimos isso na Torre de Babel, já vimos isso no dilúvio, já vimos isso agora aqui também. Né? Por quê? Porque Deus não pode deixar o mal tomar conta do mundo de maneira absoluta. Né? Então, depois disso, né, Deus destruiu a cidade. Né? E é interessante que o Mar Morto é um mar extremamente diferente de tudo que existe na face da Terra. Ele tem 30% de concentração de sal. E é uma depressão que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Segundo muitos historiadores, pesquisadores, né, teria sido exatamente ali a região de Sodoma e Gomorra, onde tudo foi destruído, né, dessa maneira. Bom, isto mostra que a salvação de muitos, meus irmãos, incluindo os pecadores, pode se dar pela fidelidade de alguns justos. Deus diz para Abraão: se tiver aí 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas não encontrou 10 justos. Né? É interessante, isso revela também como é que a humanidade toda foi salva pela obediência de Jesus Cristo. Pela obediência de um homem, que também era Deus, mas, né, está aí. Bom, Sodoma e Gomorra foram destruídos por algum tipo de cataclismo, né, como punição de Deus pelos pecados do povo. Isso está muito documentado na Bíblia, está no livro de Deuteronômio, está no livro de Isaías, está no livro de Jeremias, né? Essas citações aparecem muitas vezes. É interessante que Jesus recorda, né, o castigo de Sodoma e Gomorra para nós estarmos sempre vigilantes. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 15, depois no capítulo 11, versículo 23, também no Evangelho de São Lucas, Jesus fala da vigilância e cita o exemplo de Sodoma e Gomorra. Todo mundo estava vivendo no pecado, até que aconteceu, né, a catástrofe. Okay? É também um bom exemplo, né, aqueles que vivem longe de Deus. Né? Os outros apóstolos, nas suas cartas, também citam isso. Bom, ali um outro fato interessante que aparece no livro do Gênesis: a esposa de Ló, né, que se transformou numa estátua de sal, não deixa de ser também uma advertência, como Jesus disse. Jesus falou lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Essa imagem da esposa de Ló, que se transformou numa estátua de sal, a igreja não obriga a gente a acreditar que houve isso assim ao pé da letra. Pode ser uma espécie de uma parábola, que Jesus quer dizer o seguinte: não olhe para trás. Quando você decidiu seguir Jesus, viver uma vida de acordo com a lei de Deus, não olhe para trás, não queira voltar à vida antiga, à vida de pecado, porque você vai virar uma estátua de sal, ou seja, você vai cristalizar, você vai matar a sua vida, entende? Então, mais importante do que a gente ficar perguntando: houve uma estátua de sal, não houve uma estátua de sal? Naquela região havia muitas estátuas de sal. Pode ser que o escritor sagrado ele tenha usado esse modelo para explicar algo deste tipo. Né? Certamente, a esposa de Ló voltou, né? Ou não quis deixar Sodoma e Gomorra, por algum motivo. Bom, um outro fato que aparece também aí, no tempo de Ló,
e que as pessoas perguntam muito é o seguinte: o incesto das filhas de Ló. Né? No livro do Gênesis, capítulo 19, há um fato que hoje é chocante para nós. As duas filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai, ou seja, um incesto, algo que hoje para nós é um absurdo. Como entender isso? Que Ló, um homem de Deus, sobrinho de Abraão, acontece isso? Bom, primeira coisa que nós temos que entender: a moral antiga era uma moral imperfeita. Uma mulher sem filhos, eu já expliquei que era considerada uma mulher amaldiçoada. Então, em último caso, para assegurar uma posteridade, as filhas de Ló, que não tinham com quem ter um filho, dormiram com o pai. É isso que o Gênesis coloca aí. Ok? Então, inclusive, está lá no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 31, elas dizem assim: não há homem algum na região com quem nós possamos nos unir segundo o costume universal. Segundo o costume universal. Então, na mentalidade antiga, era mais grave diante de Deus uma mulher não ter filho do que fazer o que elas fizeram, ter um filho com o próprio pai. Claro que hoje, para nós, isso é completamente diferente. Mas nós temos que voltar. Olha o que elas estão falando aí: o costume universal. Está lá em Gênesis 19, 31. Então, esta frustração, que para ela significava maldição, é que levou ao pecado do incesto. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Isso é um acontecimento que aconteceu lá naquele tempo, na cultura daquele tempo, que hoje não vale mais, ponto. Entende? Aí as pessoas dizem: mas então a Bíblia está cheia de erro. Não, a Bíblia não está cheia de erro, não. O escritor sagrado, ele narrou o que aconteceu na cultura daquele tempo, e que hoje é diferente. Entende? Então está aí, essa questão é preciso a gente entender. Né? Lá no livro do Levítico, capítulo 18, versículo 7, né? Era, pelo entendimento dos judeus, né? Povos inimigos que, por terem origem do pecado de incesto, era condenado pela lei. Então, os próprios judeus consideravam a descendência de Ló, dessas duas filhas de Ló, como um povo inimigo de Israel, exatamente por causa do incesto que houve. Então, isso é importante entender. Um outro fato que aparece aí no Gênesis, também difícil de muita gente entender, é o que aconteceu com Abraão e Abimeleque. Abimeleque era um rei, né? Um fato muito estranho, né? Ao se encontrarem Abraão com Abimeleque, está lá no livro do Gênesis, capítulo 20. Eu estou colocando essas coisas aqui porque eu recebo muita pergunta de gente me perguntando essas coisas, entendeu? Bom, era um rei chamado de Gerara, né? E Abraão foi e apresentou Sara, sua esposa, para o Abimeleque como se fosse a sua irmã e não como esposa, para não perdê-la. Porque se Abraão apresentasse Sara como esposa, no costume da época, o Abimeleque ia tomar posse da esposa de Abraão. Então ele apresenta como irmã. E, na verdade, Sara era irmã por parte de pai de Abraão. A Bíblia fala isso, né? Sara era irmã de Abraão por parte do pai. Está lá no Gênesis 20, capítulo 12, versículo 12. Então, por uma ação de Deus, da providência divina, né? Mesmo dentro desse contexto que para nós é muito estranho, Deus impediu Abimeleque de ter relações com Sara, por ser irmã de Abraão, o que não podia, se fosse tomada como... Então, na verdade, Abraão meio que mentiu meia mentira, vamos dizer assim, porque Sara de fato era irmã, por parte de pai, era meia irmã.
Então Abraão usou desse recurso para que ele não perdesse Sara. Bom, gente, a providência divina, sabe? Deus sabe muitas vezes usar os nossos erros e acertar as coisas, né? São Paulo nos diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, na sua infinita bondade, Ele sabe transformar até os nossos erros em coisas boas. E a Bíblia está cheia de exemplo disso. Não foi por causa dos filhos, né, de Jacó que venderam José para o Egito, que José se transformou em governador lá do Egito, depois salvou aquele povo todo. Está aí, né? São os caminhos de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus caminha junto com a humanidade, essa humanidade de cabeça dura que somos nós, no meio dos nossos erros. E a providência divina vai levando a história para frente. Bom, um outro fato muito interessante que aparece aí no Gênesis, aquela imolação de Isaac. Uma coisa impressionante. Deus pede a Abraão uma prova de fidelidade absoluta, exigindo a imolação de Isaac, como acontecia aos deuses lá na Babilônia. Nós não podemos esquecer que Abraão veio da Babilônia. Na Babilônia, gente, tinha um deus chamado Moloque, que era um deus imenso, uma imagem imensa de um deus com as mãos estendidas assim. Ele era feito de bronze e o povo sacrificava crianças, né? Aquele deus de bronze, ele era aquecido, ficava fervendo e crianças eram jogadas ali em oferecimento aos ídolos. Então Abraão saiu desse contexto. E não sabemos bem porquê, são os desígnios, os mistérios de Deus, Deus põe Abraão a uma prova impressionante. Depois dele prometer Isaac, aos 75 anos, Isaac vem quando Abraão tem 100 anos, de Isaac vai nascer toda a descendência, agora Deus manda Abraão imolar Isaac. Abraão, né, passou por uma prova de fé impressionante, mas ele obedeceu a Deus. É para imolar Isaac, então eu vou imolar Isaac. É interessante que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim, né? A carta aos Hebreus relata o fato dizendo que Abraão disse a Isaac: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Porque Isaac perguntou para Abraão, né? Cadê o cordeiro? E Abraão disse: Isaac, vamos fazer uma oferta aí para Deus. Mas cadê o cordeiro? Eu estou aqui carregando a lenha, o senhor está comigo, tem aqui mas não tem, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Então a carta aos Hebreus diz que Abraão pensava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dos mortos. É a fé de Abraão. Deus mandou sacrificar, eu vou sacrificar. Gente, por que Deus faz isso com Abraão? Sabe, eu fico pensando assim, Abraão é o pai dos crentes. Dele ia nascer o povo de Deus. Então esse homem tinha que ser um homem fiel a Deus até o fundo da alma. Até o último fio de cabelo, como a gente diz. Então Deus, eu quero ver se esse homem me obedece mesmo. Né? Então a igreja vê em Isaac imagem de Cristo. Preso, amarrado ali, que ia ser imolado por Abraão. Né? Que não resiste ao seu pai, e Abraão é a imagem de Deus Pai, que não poupa o sacrifício do seu filho pela humanidade, no caso Jesus. Deus poupou Isaac, mas não poupou Jesus. Então Isaac é uma certa figura de Jesus, só com essa diferença, né? Pela obediência de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas, né? Os santos padres da igreja, eles viam naquele cordeiro imolado que o Abraão
encontrou preso pelos chifres, né? Porque quando ele foi imolar Isaque, o anjo segurou a mão de Abraão e disse a Abraão: que beleza, né? Você cumpriu a vontade de Deus, não faça mal ao menino. Olha ali, tem um cordeiro amarrado pelos chifres ali. Então Abraão pegou aquele cordeiro e imolou aquele cordeiro. Aquele cordeiro, meus irmãos, também simbolizava Jesus Cristo. Isaque não foi imolado, mas o cordeiro foi imolado. Qual é o cordeiro que vai ser imolado para tirar o pecado do mundo? Jesus Cristo. Então vocês estão vendo que toda essa trama, né, prefigura a paixão de Cristo, esse Filho único de Deus. É muito, muito significativo tudo isso, né? E aí é bonito, né, o que Deus fala para Abraão: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Olha, para nós todos, meus irmãos, isto é uma coisa que faz a gente pensar, não é? Deus colocou Abraão à prova desse jeito, e Abraão passou na prova. Ou seja, Abraão disse não à vontade dele e disse sim à vontade de Deus. O que Deus quer dizer para nós também com tudo isso? Né? Fazer a vontade de Deus. Nem sempre é fácil fazer a vontade, mas esta é a prova profunda da fé. Né? A fé, diz aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 11, né? Que a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Porque se você vê, não é fé, né? Aí já é ciência. Mas acreditar naquilo que a gente não vê. E aí todo o livro aqui da carta aos Hebreus exatamente gira em torno disso. Se você pegar o capítulo 11, a carta aos Hebreus, né, todos os homens que agradaram a Deus, como narra o capítulo 11 aqui, agradaram porque fizeram a vontade de Deus. Aí, capítulo 11, versículo 6 diz assim, né, sem fé é impossível agradar a Deus. É a lição que Abraão deixa para todos nós. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, né? Vamos continuar, se Deus quiser, nas nossas próximas aulas, tá bem? Um grande abraço, pedindo aos sacerdotes que nos deem a sua bênção, também diáconos, né? Para nós termos aí uma vida na fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.